Será que está na hora de comprar um equipamento novo para sua clínica? Olha, essa é uma das dúvidas mais comuns que eu recebo aqui. E eu vou fazer esse vídeo para te mostrar que a decisão vai muito além de valor unitário que você vai ganhar com aquele procedimento ou com aquele exame e o valor da compra do equipamento. Tá? Eu quero te mostrar que esse daí é só um dos critérios que você deve levar em consideração e eu vou te falar fatores que vão te fazer pensar na compra desse equipamento, fatores que vão te fazer desistir da compra do equipamento e como é que você faz para chegar nessa conclusão final, se vale a pena ou não você investir nisso. Primeiramente, a primeira coisa que você tem que avaliar, eu vou falar então agora sobre os pontos a favor, tá? O que vale a pena você pensar. A primeira coisa que você tem que fazer é uma análise crua, né? Quanto vai custar, que é exatamente isso que eu estava falando, quanto vai custar o equipamento, quanto custa aquele procedimento, aquele exame que ele vai te trazer e ver se a conta bate. Se ela bater, significa que você já está com uma demanda reprimida e que possivelmente você já devia ter feito essa compra no passado. Então se ela já bate, enfia a cabeça e vai fundo, porque vai valer a pena você ter esse equipamento. Mas eu quero te trazer aqui alguns insights que são diferentes desse daí. Por exemplo, a primeira coisa que eu queria te mostrar aqui é que os equipamentos servem como branding da sua empresa. Tá? Servem como posicionamento de marca, tanto pessoal quanto da sua empresa. E isso daí vale muito. Por exemplo, eu sou um médico especialista em retina. Você concorda que se eu tiver equipamentos de retina para cuidar dos meus pacientes, eu vou atrair mais pacientes de retina para dentro da minha clínica? Isso é meio óbvio, né? Às vezes, quando a gente está do lado da cadeira do médico, isso não pode não parecer tão óbvio, mas primeiro a gente constrói para depois a gente ganhar, tá? Imagina a seguinte situação. Um paciente vem para mim, situação que acontece no meu dia a dia, tá? É corriqueira aqui para mim na minha clínica. O paciente vem para mim e ele tem que fazer tratamento para degeneração macular relacionada à idade. Então ele vem na minha clínica, ele faz a consulta comigo, faz os exames que ele precisa fazer, eu já dou a conduta para ele na hora e instituo o tratamento. Isso tudo ele faz em uma consulta, em um dia que ele vem na minha clínica, eu resolvo tudo isso para ele. Agora você imagina a situação, se ele viesse na minha clínica, eu faço a consulta e peço o exame. Aí ele vai em outra clínica, faz o exame, depois ele volta para a minha clínica para me mostrar o exame, eu dou a conduta e depois ele volta para fazer o tratamento. Você concorda que esse paciente tem uma probabilidade muito maior de não voltar e não fazer o tratamento comigo? Isso é meio óbvio, né? Porque ele vai ter que fazer 4 saídas da casa dele, ao invés de fazer uma saída só. Então, consequentemente, a probabilidade desse paciente dispersar entre essas 4 visitas é muito maior. Consequentemente, a probabilidade dele ficar sem o cuidado adequado, dele não conseguir manter essa frequência adequada, porque a vida é complexa e ele não vai, muitas vezes o paciente não consegue ter essa regularidade certinha de fazer isso todo mês ou com a frequência que você determinar, né? Mas enfim, ele não vai conseguir vir na consulta 4 vezes durante um período que você determinar e ele pode se dispersar e acabar ficando sem o tratamento. Ou então, uma outra situação, é ele, durante uma dessas 4 consultas, ele vai fazer a consulta numa outra, ele vai fazer o exame numa outra clínica, e nessa outra clínica ele vai ver a resolutividade dessa outra clínica, ele vai entender que aquilo ali é uma solução para ele também, e pode ser que ele não volte mais na sua clínica. Então, assim, você ter o equipamento dentro da sua clínica faz com que você seja visto como um médico resolutor daquele problema, faz com que você tenha também menor probabilidade desse paciente ser aliciado por outra clínica ou ele acabar gostando do tratamento de outra clínica e ele fica mais com você. Então, isso faz com que o paciente fidelize com você, se você tiver os equipamentos, ele vai fidelizar com você e, consequentemente, ele vai fazer um boca a boca que vai trazer outros pacientes que têm um perfil parecido com o dele, dentro da comunidade dele, e esses pacientes vão vir até você também. Então, esse é um ponto que eu já quero que você tenha em mente agora. Tá? Ponto número 2, que ainda tem relação direta com esse primeiro, que é diminuir a quantidade de retorno dentro da sua agenda. Porque lembra desse cenário que eu estava falando? Consulta, faz o exame em outro lugar, volta para fazer a consulta com você e faz o tratamento. Então, assim, esse paciente está vindo com você pelo menos 2 vezes, ocupando espaço na sua agenda. Consequentemente, se você tivesse o equipamento dentro da sua clínica, você ia fazer a conduta num horário só. Você não ocuparia um novo horário da sua agenda com consultas de retorno para esse paciente te mostrar o resultado desse exame. Então eu quero que você leve isso em consideração também. Quanto você ganha se você não ocupar esse espaço, se você liberar esse espaço para outro paciente poder agendar com você. Isso é uma outra coisa que você tem que também levar em consideração. Questão número 3, para poder passar para você aqui. Você diminui a dependência que você tem de terceiros, tá? Isso serve, primeiro sim, você vai ter o equipamento da sua clínica, você vai fazer o tratamento do jeito que você quer, você vai fazer o exame do jeito que você quer. Você consegue resolver o problema e fazer o exame da maneira adequada, de acordo com os seus critérios de qualidade. Tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente fez uma pesquisa recente falando sobre níveis de satisfação dos médicos
que fazem solicitação de exame de OCT para outras clínicas. E por incrível que pareça, o nível de satisfação ficou abaixo de 50%. Tá? Mais da metade dos médicos não ficam satisfeitos com os exames que vêm para eles quando são feitos em outras clínicas. Eu fico imaginando esses médicos quando recebem os exames. Eles vão ter diagnósticos, se o exame não ficou de acordo com o critério de qualidade que ele determina como bom, esses exames vão trazer menos informação diagnóstica, consequentemente os médicos têm maior probabilidade de não ver a informação que ele queria ali, errar o diagnóstico e consequentemente o paciente evolui mal. Isso é pior, logicamente, para o paciente, mas isso é pior também para o médico, porque ele vai ser visto pelo paciente como um médico que não resolve o problema e como um médico de qualidade pior. Então, isso eu vejo como um outro critério para você levar em consideração. Ponto número 4 é que, à medida que o paciente entende, essa é a questão do branding que eu estava falando, de posicionamento de marca, à medida que o paciente entende que você é um médico resolutor, ele vai fazer isso, ele vai fidelizar, ele vai te trazer mais pacientes, mas também o mercado vai te entender dessa forma. Outros médicos vão te trazer exames para você fazer. Se os pacientes vierem até você para fazer os exames, consequentemente, mais pacientes vão ficar com você, mais vezes outros médicos que não são especialistas naquelas doenças que você é, eles vão te encaminhar esses pacientes para que você possa tratar esses pacientes dele, então você acaba ganhando também com esses encaminhamentos de outros pacientes. Então, eu acho que isso daí já são pontos que valem muito para você pensar se vale a pena você comprar um equipamento ou não. Agora vamos falar de coisas contra, né? O que poderia ser contra isso daí? Primeiro ponto é caro. Muitas vezes o equipamento é caro para você comprar. Então tem o custo inicial, que realmente é um custo que tem que reavaliar se vale a pena ter ou não, porque nem todos os equipamentos realmente valem a pena. Você tem que avaliar qual que vale em qual momento da sua carreira, em qual momento da sua clínica. Por quê? O custo inicial sendo alto, pode ser que você disperse a energia que você tem, tá? A energia não só financeira, mas a energia de trabalho também, né? Você tem que pensar. Eu sempre falo aqui com vocês, né, sobre funil de vendas e funil de conversão de pacientes, né? Sobre um aspecto positivo. Como que você faz para se mostrar para o mercado como um médico especialista em alguma área e conseguir trazer mais pacientes, resolvendo o problema deles de uma maneira mais efetiva, trazendo o paciente certo para você e fazendo com que o paciente encontre o médico certo, tá? Funil de vendas, resumidamente, é isso. São estratégias que você tem de se mostrar para o mercado como um especialista em um assunto e, consequentemente, ter um retorno de pacientes disso daí também. Então, você tendo um funil de conversão, um funil de vendas, um funil de pacientes adequado, você consegue trazer mais pacientes. Só que, à medida que você sai abrindo muitos funis diferentes, muitas estratégias diferentes, pode ser que você se perca nesse diálogo com o paciente, nesse posicionamento de marca. Se eu me posiciono como um médico cirurgião de retina e também de catarata, e também de glaucoma, e também de cirurgia refrativa, pode ser que no final das contas o paciente não entenda que eu sou especialista em nada. Então, essa é uma dica que eu quero te passar aqui na hora de você comprar um equipamento. Esse equipamento, esse exame novo que você vai trazer, esse equipamento novo de diagnóstico ou de tratamento que você vai trazer, ele vai agregar ao seu funil inicial, ele vai abrir um segundo funil que tem a ver com o funil inicial, ou ele vai dispersar o seu foco, fazendo com que você acabe tirando o foco da sua energia e também da visão do paciente daquilo que você realmente sabe fazer. Tá? Isso eu acho que é uma reflexão que vale muito a pena fazer, porque senão a chance desse equipamento entrar na sua clínica e você subutilizar esse equipamento é muito importante. Ponto além disso, pense sobre o mercado que você vive e se esse mercado já está saturado desse equipamento ou não. Tá? Por quê? Quem vive em cidades menores tem um nicho de encaminhamento de pacientes. Quem vive numa cidade média tem outro nicho. Quem vive numa cidade grande é outra coisa. E quem vive numa megalópole pode ter até referenciamento a nível internacional. Você tem que avaliar se esse mercado que você está colocando esse equipamento já está saturado e se esse equipamento vai realmente ter um fluxo de pacientes que signifique que ele vai conseguir te trazer lucro suficiente. Além disso, complementando isso, na verdade, esse mercado, se você chegar à conclusão de que esse mercado já está saturado, que não vale a pena você ter esse equipamento, eu queria que você pensasse na possibilidade de comprar esse equipamento em mais de uma pessoa, né? Você ser sócio de alguma outra pessoa, de alguma outra clínica nesse equipamento. Isso é muito comum em aparelhos de tratamentos,
Então, assim, o equipamento pode ficar uma semana na minha clínica, uma semana na clínica do outro sócio desse equipamento, na semana do outro, e por aí vai. Esse equipamento acaba rodiziando dentro disso daí. E se você chegar à conclusão, e realmente, que não vale a pena você ter o equipamento, essa aí é uma excelente forma de você dividir o custo com outros médicos e otimizar os recursos que eles vão trazer para você, concentrando os pacientes em um momento de tempo específico que você possa ter. Outro ponto que é muito interessante você pensar é sobre se esse equipamento que você está comprando ele tem consumíveis ou não. Tá? Consumíveis são a parte que você precisa pagar toda vez que você vai usar aquele equipamento. Por exemplo, numa cirurgia de vitrectomia, né, que é de catarata, cirurgias oftalmológicas, a gente usa os kits para poder usar o aparelho e fazer a cirurgia, e a gente usa um kit por cirurgia. Então, assim, se você tiver que pagar toda vez que tiver que usar o equipamento, esse custo que você tem é um custo que vai além do custo de compra. Esse custo cabe na sua parte financeira, no retorno que você vai ter, ou não cabe? Então, é uma coisa que eu quero que você pense também. E se isso acontecer, além do custo de aquisição do equipamento propriamente dito, você tem que embutir dentro da compra desse equipamento o custo de utilização dele. E o terceiro custo que você tem que embutir é o custo de manutenção. Esse equipamento é um equipamento que dá manutenção. Quanto custa a manutenção? Com que frequência os outros médicos que têm esse equipamento relatam que essa manutenção precisa ser feita? Qual é a facilidade de realizar essa manutenção? Se ela é uma manutenção que a mão de obra é muito difícil, se é uma mão de obra extremamente especializada, se o equipamento precisa ficar parado meses quando tem algum problema ou se não tem. Isso tudo são informações que você tem que levar em consideração na hora de fazer a sua análise se vale a pena comprar ou não, tá? Então, assim, em resumo, acho que as principais coisas que você tem que pensar são essas, mas eu quero te fazer aqui uma reflexão seguinte, né? Em resumo, eu te falei vários pontos positivos, vários pontos negativos. Eu sou um grande entusiasta de investimentos dentro da nossa área. Eu acho que nenhum investimento vale mais na nossa vida do que o investimento na nossa parte profissional e na nossa clínica propriamente dita. O investimento de uma clínica é um investimento onde você conhece a mão de obra que vai trabalhar lá, que é você. Você conhece a índole dessas pessoas que vão trabalhar lá, porque é você. Você conhece a dedicação, você conhece o mercado e ninguém melhor do que você para poder decidir se vale a pena ou não. Mas eu quero que você tenha clareza com uma coisa. Você vai fazer esse compromisso comigo aqui agora. Se você decidir comprar um equipamento, você tem que ter uma estratégia de uso desse equipamento. Dentro dessa estratégia, você vai criar um funil. Me acompanha, que eu estou sempre falando de funil aqui, eu já comentei aqui nesse vídeo, falo diversas vezes sobre funil aqui. Se você tiver um equipamento novo na sua clínica, você vai criar um funil para a utilização dele e você vai criar uma estratégia de comunicação que vai servir tanto para comunicação com o paciente final, se for o caso, ou para comunicação com outros médicos, para que os médicos saibam que você que você tem esse equipamento, que você é resolutor se você está se posicionando dentro dessa especialidade também. E uma outra coisa que eu quero te trazer se você quer enriquecer, o enriquecimento vem através de alavancagem. Tá? A alavancagem é a melhor forma para você poder enriquecer e é lógico que desde que essa alavancagem seja feita de uma maneira inteligente, de uma maneira intencional e de uma maneira que você consiga efetivamente trazer bons frutos disso daí. O objetivo desse vídeo é te trazer um pouco de reflexão sobre o tanto que vale a pena ou não você investir no equipamento, mas eu queria que você pensasse nisso que os grandes enriquecimentos vêm através de alavancagem. Se você continuar fazendo mais do mesmo, possivelmente a gente vai ganhar bem na medicina, vai ganhando de uma forma progressiva, mas as alavancagens permitem que você tenha grandes ganhos e que essa curva possa ser elevada de uma forma mais exponencial. Grandes alavancagens geram riscos, mas eu quero minimizar isso daqui te dizendo que se você comprar um equipamento hoje, digamos aqui um valor, você comprou um equipamento pelo valor de 100% do valor, lógico, né? Você comprou o equipamento pelo valor X, e você chegar à conclusão de que esse equipamento daqui a um tempo, ele não foi uma boa compra para você você resolver vender, e digamos uma suposição aqui, um número arbitrário, você vender por 80% do X que você comprou, esse equipamento, na verdade, você só arriscou
20% desse valor que você está alocando ali. Não precisa ter na sua cabeça esse peso de que se o equipamento custa 300 mil reais, eu estou investindo 300 mil reais, porque não é. Se o equipamento vale 300 e você, por algum motivo, não quiser ele no futuro de novo e vender ele por 200, na verdade você só arriscou 100 mil. Você não arriscou os 300, porque você consegue, se for o caso, você consegue desfazer dessa opção que você fez e efetivamente vender esse equipamento no futuro por um valor de mercado que pode ser menos ou pode ser até mais. A gente viu aí muitas vezes no mercado pessoas que compraram equipamento que no futuro acabaram vendendo com lucro. Mas o que eu quero te dizer não bota esse peso na cabeça assim, de que você está comprando um equipamento e que o valor que você está comprando é 100% daquilo ali, você está arriscando 100% daquele valor, porque não é. Se tudo der errado, você vai vender esse equipamento e vai conseguir retorno de volta com essa venda também. Tá? Eu espero te trazer tranquilidade e clareza na hora de pensar se vale a pena decidir por um aparelho ou não. Aqui no Vida de Médico eu estou sempre trazendo insights para que você possa entender como você pode produzir mais na medicina, ganhar muito bem na medicina e ter uma medicina de qualidade também, e isso te refletir na sua vida pessoal para que você possa ter uma vida de qualidade, de alto nível de qualidade também. Aqui no perfil do Instagram, no perfil do YouTube, tem um link para você poder se cadastrar, se você quiser conversar comigo mais pessoalmente, se você quiser se aproximar, se você quiser que eu converse com você sobre a sua clínica, sobre o seu mercado, clica nesse link e aí eu vou entrar em contato direto com você para você participar dos programas de crescimento da sua clínica e, consequentemente, elevar os seus ganhos exponencialmente e também melhorar a sua qualidade de vida. Encaminhe esse vídeo para algum médico que está pensando em comprar algum equipamento e se tiver alguma outra sugestão que eu não falei aqui, escreve aqui embaixo o que você leva em consideração quando você vai pensar na compra de um equipamento. A gente se vê no próximo vídeo.